No olhar do ancião abandonado, no rosto do pequeno e oprimido, na fome do operário sem emprego, eu te vejo, meu Senhor, tão excluído. É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. Na mulher que gerou e é condenada, no doente que padece sem amor, na angústia e na miséria deste povo, nele vejo o teu rosto, ó meu Senhor. É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. É o Senhor que chama, Ele também me ama, Ele também te ama. E é por isso que Ele nos convida a doar a própria vida. Ele nos convida a enxergar o seu rosto no rosto dos irmãos e das irmãs, sobretudo no rosto dos pequenos, no rosto dos excluídos, no rosto do operário sem emprego. Por isso nós queremos trazer presente e rezar por todas as pessoas que nesse momento se encontram desempregadas, todas as pessoas que estão angustiadas, que estão aflitas. Queremos também trazer presente todas as mulheres, sobretudo aquelas mulheres que sofrem violência doméstica, as mulheres que sofrem por ver os seus filhos no mundo da violência, no mundo das drogas, as mulheres que sofrem por ver os seus filhos com fome. Queremos rezar por todas essas pessoas que nós sabemos que Deus ama intensamente e que quer, deseja, né? Com certeza pede de nós essa doação total, esse cuidado para com os excluídos, para com as excluídas da sociedade. Queremos também trazer presente e rezar, pedindo a Deus pela saúde de João Guilherme, Ana Gabriela, Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, Maria Luísa, Lara, Emanuele. Queremos também rezar pela Maria Rita, que as notícias são muito boas. A Maria Rita, né, estava, né, com câncer e hoje ela tem 14 anos, né? Mas graças a Deus as notícias são boas. Ela fez a cirurgia, né? De medula. Eu não sei como é que fala, a doação, né? Ela recebeu a medula de alguém e graças a Deus ela está muito bem, está linda mesmo. Hoje ela tem 14 anos. A gente só tem muito que agradecer a Deus pela Maria Rita, pela saúde dela, mas também por toda a família e amigos que certamente deram muito apoio, né? Cuidaram dela com carinho e com ternura e acreditaram na cura, né? Queremos também trazer presente a Júlia dos Santos e o Pedro Lucas, rezar pela Tereza Bezerra, pelo Ricelli Bezerra, Rosineide Lins, o Luiz Carlos Brito, a Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, pela Maroli, Liene Santana, Janicléa Freitas, Oresina Maria, Solange Oliveira, Keila Jubiele, Fabiano Oliveira, Eduardo Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Antônio Carlos da Silva, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes, Francisco Guilherme Santana, Gislaine Neres, Roseana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra, Jorge da Cunha, Marcos e família. Rezar também pelo seu Nelson, pela Dona Alzira Maria da Silva, Jorge e Cristina, com toda a sua família. Rezar também pelo seu Francisco do Terço e toda a família. Queremos também trazer presente a Lúcia Maria da Silva. Rezemos também pela Leila e pelo Juraci Júnior,
pela Edilane Alves Santos Conceição e rezemos também pela Lurdinha. Queremos ainda colocar no colo de Deus todos os nossos familiares, todos os nossos amigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar na liturgia de hoje, pegar a nossa Bíblia, o Evangelho que está em Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Ouvir, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Em seguida, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Com ele iam os discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto para enterrar. Era filho único e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor teve compaixão dela e lhe disse: não chore. O Senhor teve compaixão dela e lhe disse: não chore. Depois se aproximou. Jesus se aproximou, tocou no caixão e os que carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu lhe ordeno, levante-se. O morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato se espalhou pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós podemos retomar esse evangelho, um evangelho cheio de significado, belíssimo, e parar em alguns capítulos, em alguns versículos, algumas frases que para nós é muito forte. É interessante que Jesus se aproxima de uma pequena aldeia chamada Naim, certo? E essa cidade, essa aldeia, ela é bem próxima de Nazaré, onde Jesus se depara com uma cena muito comovente. Nesse momento, eu te convido a observarmos o que acontece com as duas cenas. De um lado, Jesus acompanhado pelos seus discípulos e por uma grande multidão. Do outro lado, uma mulher, um cortejo, alguém levando um morto para ser enterrado. E ali está uma mãe aflita. Diz o texto que ela vai acompanhada também de uma multidão, ao encontro da morte com a vida. E aqui é interessante a gente observar que a vida vence. Aqui está Jesus e aqui com a vida, a vida, e aqui está a morte. Há um encontro. E a gente pode observar bem essa cena. Jesus acompanhado dos seus discípulos e da sua grande multidão. E a mulher, a viúva, acompanhada também de uma grande multidão. Dois cortejos, duas procissões que se encontram na entrada da cidade. Na entrada da cidade, como diz o próprio texto, na entrada da cidade chamada Naim. Podemos imaginar, o coração, podemos entrar no coração daquela mãe, imaginar o seu sofrimento. Só para lembrar, meu irmão e minha irmã, que naquele tempo os cadáveres eram sempre considerados impuros. Por isso, não podiam enterrar dentro da cidade, tinha que levar para fora da cidade, porque era algo impuro e que ninguém podia tocar. Porém,
as lágrimas de uma mãe, de uma viúva. Sabemos também, e é bom a gente trazer presente, que o texto vai dizer que o filho era único e que a mulher era viúva. Então, meu irmão, minha irmã, a situação da viúva naquele tempo não era igual, não é jamais igual de hoje. Hoje a viúva, ela pode viver muito bem, ela pode administrar todos os seus bens. Naquele tempo não era assim. Naquele tempo a situação social de uma mulher viúva era muito difícil. Falecido o marido, ela ficava sob a proteção dos filhos. E se não tivesse filho, ficava à mercê das pessoas, da própria sorte. Porque era o homem que sabia administrar. Então, seus bens eram confiscados. Ela não tinha o direito de administrar os seus bens. E aí dá para a gente imaginar o sofrimento daquela mulher por ter perdido o seu único filho e por saber que ia ficar desprotegida. É muito triste, né, a gente olhar para a situação dessa mulher. O Evangelho diz que a viúva só tinha esse único filho, portanto, agora ela ia depender da boa vontade das pessoas. Jesus olha, a gente pode acompanhar o olhar de Jesus. Jesus olha para aquela mulher, ele contempla a situação de sofrimento, ele presta atenção na mãe viúva, ele presta muita atenção naquela mãe viúva que acaba de perder o seu único filho. O seu olhar, o olhar de Jesus, ele é cheio de ternura. Sente-se tocado pela situação e ele vai tomar uma iniciativa. O texto não diz que a mulher pediu nada para ele. É Jesus que toma a iniciativa diante das lágrimas, da tristeza daquela mãe. Jesus se aproxima do caixão, como diz o texto. O Jesus se aproxima do caixão, ele tem compaixão daquela mulher, e a primeira palavra que ele vai dizer para ela é: não chore. E aí depois ele vai se aproximar do caixão e ele vai tocar no caixão, coisa que era proibido pela religião da época. Não podia se tocar num caixão porque se tornava impuro. E aqui é bom a gente pensar um pouquinho que esse Jesus que eu sigo é um Jesus diferente. É um Jesus diferente, é um Jesus que toca. É um Jesus que se aproxima de alguém que era proibido se aproximar. Então ele vai tocar, diz o texto, ele tocou no caixão. E os que carregavam o caixão, é interessante, o texto diz que as pessoas que carregavam o caixão pararam, ficaram parados. E é nesse momento de parada que Jesus vai fazer ali o milagre. Na correria da vida, a gente às vezes nem para perceber que Jesus está querendo tocar em nós. Não é interessante? Às vezes, na correria da vida, a gente não consegue perceber ou sentir que Jesus está se aproximando de nós e que Ele quer tocar em nós. Às vezes a gente não consegue fazer isso. E aí Jesus vai dizer uma palavra mágica. Ele vai dizer: jovem, eu te ordeno, levante-se. E aí diz que o morto levantou. É bom a gente olhar em outros textos também, em outros evangelhos e outras situações, e sempre a pessoa que é curada, ela se levanta. Ela se levanta. Aqui diz que ela começou a falar. E Jesus vai entregar o filho à sua mãe. E dá para a gente pensar aqui, até imaginar a cena, a alegria dessa mãe. Porque ela vai ter o seu filho novamente na sua vida, né? Ela consegue resgatar o seu filho, ou seja, Jesus resgata, né, o filho e devolve para ela. Então, é a lágrima daquela mulher, né, daquela mãe, que Jesus vai se compadecer. Por isso Jesus se compadece daquela viúva.
E Jesus se compadece de tantas outras pessoas hoje cansadas, aflitas, enfermas, marginalizadas. Jesus hoje se aproxima também de mim, de você que está sofrendo, que está aflito, que está aflita, que está cansada, que está enferma, que também é marginalizado e marginalizado pela essa sociedade. E ele se aproxima dessas pessoas, ele se compadece, assim como se compadeceu daquela mãe. Jesus sente, Jesus sofre e assume a dor daquela mãe. Porque a cura, gente, acontece primeiro porque tinha muita fé ali, né? Mas também porque Jesus se aproxima, porque Jesus toca, porque Jesus tem compaixão, porque ele sente a dor daquela mãe. E por isso é que ele age. O convite, meu irmão e minha irmã, é a gente também sentir a dor de tantas pessoas sofridas, de tantas mães que sofrem com seus filhos doentes, mas muitos que sofrem com o filho no mundo das drogas, com o filho nos presídios, na violência. Quantas mães hoje estão sofrendo? E Jesus diz, não chore, isso é muito interessante, para que a gente também possa, escutar Jesus dizendo para nós hoje, não chore minha irmã, não chore meu irmão. E sentir esse toque de Deus. E Jesus dizendo, levante-se. E Jesus dizendo, levante-se. Que coisa boa, que bom ouvirmos isso hoje, nesse dia de hoje. E aí o povo vai ficar com medo, mas ao mesmo tempo vai glorificar a Deus. E diz o Evangelho, um grande profeta apareceu entre nós. E Deus veio visitar o seu povo. Olha, o nosso Deus não é um Deus castigador, um Deus que fica lá no alto o tempo todo olhando para todo mundo e castigando, e condenando todo mundo. É um Deus que desce, é um Deus que visita, é um Deus que adentra a nossa casa. É um Deus que está com as pessoas doentes, que está nos hospitais. É um Deus que está nas favelas, lá naquela casa, naquele lar, onde não tem nada para comer. É um Deus presente. É um Deus que está entre as panelas vazias. E nós somos chamadas a irmos também ao encontro desse Deus. Nós somos chamados e chamadas a visitar o nosso povo. E que a nossa visita também seja uma visita de Deus. Uma visita de providência. Que o nosso coração seja como o coração de Jesus, que a gente tenha compaixão mesmo. E quando eu tenho compaixão, eu ajo, eu ajudo, eu me aproximo. Compaixão é diferente de pena. Pena a gente passa, fica com peninha e vai embora e esquece. Compaixão me leva à ação. Compaixão toca profundamente o meu coração e me leva à ação. Meu irmão e minha irmã, que a gente possa, como Jesus, ter um coração grande, misericordioso, cheio de compaixão, para que a gente possa ajudar sempre, sempre o nosso irmão e a nossa irmã. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.